Conforme nosso regimento, invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos desta presente sessão. Então, inicialmente, saudar os vereadores, a mesa, os demais presentes. Hoje, nos assistindo, vice-prefeito Roberto, presidente da Braspol Zoraski, suplente de vereador Santi, e também o nosso pároco, padre Gerson, que posteriormente fará sua fala. Saudar também a Eliane, a Betânia, Cláudio, tradicional Cachoeirinha, chegando. Como sempre é de costume, durante a semana, todos os vereadores recebem em seus meios sociais a cópia, a inscrição da ata da sessão anterior. Então, pergunto agora se algum vereador tem alguma ideia contrária, alguma objeção sobre a ata da sessão anterior. Então, como todo mundo, ninguém me diz nada, nós faremos então a aprovação desta ata da sessão anterior, que se trata da ata número 1693/2024, do dia 22 de maio de 24. Os vereadores que concordarem, então, com a ata, conforme ela se encontra, ela se apresenta, permaneçam como estão. Se algum tem alguma contrariedade, que se manifeste. Então, está aprovada a ata por todos os vereadores. Temos alguns comunicados. A Câmara recebeu, tem um projeto de origem do Executivo e também uma resolução, trata-se da resolução 02/2024. Então, eu peço para a primeira secretária, a vereadora senhorita Luísa, que faça a leitura do resumo, enfim, da íntegra da resolução, que a resolução é uma resolução que trata de um resumo dos bens de consumo. Por favor, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessora jurídica Betânia, supervisora Eliane, hoje a todos que nos assistem aqui, o vice-prefeito Roberto, vereador suplente Rutinês, Alcides, Cachoeirinha, e hoje em especial também ao nosso pároco, padre Gerson, ao meu pai, que está aí também, e a todos que acompanham pela transmissão ao vivo no Facebook. Projeto de resolução número 2 de 2024. Regula os bens de consumo nos termos do artigo 20 da Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Poder Legislativo do município de Nova Roma do Sul. A mesa diretora dessa Casa Legislativa, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 112 do Regimento Interno, apresentam o presente projeto de resolução que passará por deliberação do plenário. Esta resolução estabelece o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as demandas no âmbito do Poder Legislativo do município de Nova Roma do Sul, conforme o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021. Artigo 2º. Para fins do disposto desta resolução, consideram-se: primeiro, bens de luxo, bem de consumo para alta elasticidade, renda de demanda, identificável por meio de características tais como ostentação, opulência, forte apelo estético ou requinte. Segundo, bem de qualidade comum, bem de consumo com baixa ou moderada elasticidade, renda da demanda. Terceiro, bem de consumo, todo material que atenta a, no mínimo, um dos seguintes critérios: a. Durabilidade, em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso no prazo de 2 anos. B. Fragilidade, facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou com perda de sua identidade. C. Perecibilidade, sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à deteriorização
ou a perda de suas ações e condições do uso do decorrer do tempo. D. Incomparabilidade, destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete prejuízo à essência do bem principal. Ou também transportabilidade, adquirido para fins de utilização como matéria-prima para matéria intermediária para a geração de outro bem. Quarto, elasticidade, renda da demanda, razão entre a variação percentual da qualidade de demanda e a variação percentual da renda média. Artigo 3º. O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, conforme conceituado no inciso 1º do caput artigo 2º. Primeiro, relatividade econômica, variáveis econômicas que incidem sobre o preço do bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de acesso ao bem. E a relatividade temporal, mudança de variáveis mercadológicas do bem ao longo do tempo em função de aspectos como evolução tecnológica, tendências sociais, alterações de disponibilidade no mercado e também modificações no processo do suprimento logístico. Artigo 4º. Não será enquadrado como bem de luxo aquele mesmo considerado na definição do artigo 1º do caput do artigo 2º. 1. Se for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade comum da mesma natureza, ou que tenha as características superiores justificadas em face de estrita atividade do órgão ou da entidade. Artigo 5º. É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo nos termos do disposto nessa resolução. Artigo 6º. O servidor público responsável pela contratação, quando identificar que se trata de bem de consumo de luxo, nos termos desta resolução, devolverá ao requisitante para a supressão ou substituição dos bens demandados. Artigo 7º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Encaminhamos a elevada apreciação de vossas senhorias o presente projeto de resolução para implantar, no âmbito do Poder Legislativo do município de Nova Roma do Sul, as regulamentações necessárias à aplicação da Lei 14.133 de 2021. Sendo que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção dos senhores vereadores e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores, 30 de novembro. Muito bem, obrigado, vereadora. Em tempo também quero registrar a presença e saudar o senhor Zelvir Santi, ex-vereador desta casa, presidente de partido também. Recebemos, então, do Poder Executivo um projeto, trata-se do projeto 1678-2024, que trata de uma autorização em caráter emergencial. Então, eu peço para a primeira secretária, vereadora senhorita Luísa, que faça a leitura da exposição dos motivos deste projeto. Exposição de motivos. Senhor presidente e senhores vereadores, saúdo os nobres membros da Colemba da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1678 de 2024, que autoriza, em caráter emergencial e por tempo determinado, a contratação temporária de 2 agentes de serviços gerais com jornada de 40 horas semanais. A autorização legal em comento é necessária e urgente para atender às demandas em decorrência do ano letivo escolar vigente. As contratações se darão em caráter emergencial e com previsibilidade temporária, com a seleção seguindo a ordem dos aprovados no último concurso público. E, no final do prazo, se a demanda permanecer e se mostrar permanente, a contratação será efetivada através da nomeação pelos aprovados no último concurso público. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de vossas senhorias, solicitando sua decorrente aprovação e colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Douglas Fávero Pazuc, prefeito municipal de Nova Roma do Sul. Obrigado, vereadora. Então, a resolução será discutida e votada hoje, e este projeto, então, será
colocado na ordem do dia na próxima sessão. Este, então, é o momento da tribuna livre, onde qualquer morador, qualquer pessoa pode se inscrever e fazer uso da palavra. Hoje temos a presença do nosso pároco, Padre Gerson. Então, agora está o espaço para o senhor, se quiser ocupar a tribuna para fazer a fala que o senhor tem para nos trazer, conforme combinado previamente. Obrigado. Não está ligado, acho que tem que ligar. Clica. Isso. Boa noite. Boa noite. Tudo certo. Eu fui convidado para vir aqui e, como diz o nome, uma tribuna livre, não tem um assunto específico para tratar, mas eu estava pensando hoje e quero fazer uma reflexão. Vocês me controlem o tempo, não foi me dito quanto tempo eu podia falar, tá? Então, vocês me dizem quando está na hora de parar. Uma reflexão que eu acho que ela pode ajudar para nós e também para quem está acompanhando online. Nunca se falou tanto no estado do Rio Grande do Sul como hoje no nosso Brasil. Todo mundo está olhando para cá e chama muito a atenção o estado de calamidade, o estado de emergência, mas também chama muito a atenção as iniciativas que estão sendo tomadas, das mais diversas formas, maneiras e públicos. São inúmeras iniciativas. Todas essas iniciativas, elas têm um princípio onde a sociedade se reúne e parte em ação, parte para fazer. Se nós olharmos tudo isso, de alguma maneira isso não é tão novo assim. Na história do Rio Grande do Sul, essa iniciativa da sociedade civil que se organiza e parte para a ação, ela já acontece desde o início, porque isso ele é um princípio liberal, e o princípio liberal está estampado na bandeira do Rio Grande do Sul. Liberdade, igualdade e humanidade, ou se a gente quiser, fraternidade. Ali nesses três princípios nós temos a base de toda a filosofia liberal ocidental. E o Rio Grande do Sul ele carrega consigo essa marca desse conceito de liberal, onde nós, cidadãos, a gente se reúne, junta forças e transforma uma realidade. Faz parte da tradição do povo gaúcho fazer isto. E aí então eu pensei de pegar um pouco esses três pontinhos que nós temos, esses três princípios da nossa bandeira, e falar um pouco da experiência que a gente vai vivendo ao longo do tempo. O primeiro é a liberdade, né? Que é um princípio fundamental garantido na Constituição brasileira e que está estampado na nossa bandeira do Rio Grande do Sul e que sem ela a gente não faz nada. Nós somos e precisamos ser livres. Livres para expressar nossa opinião, livres para ir e vir, livres para trabalhar, livres para construir a nossa vida. E esta liberdade, ao longo da tradição gaúcha, ela foi fundamental. E foi o motivo de muitas guerras, a busca e a conquista da liberdade. Mas essa liberdade, ela não é vivida tão somente por ela necessita de um outro braço que complementa a liberdade, que é a responsabilidade. Sem responsabilidade, a liberdade ela corre o risco de se tornar uma simples questão de
libertinagem, de querer fazer o que a gente bem entende. E as coisas não são bem assim. Ela caminha junto com o conceito de responsabilidade. E ali então vem toda a dimensão ética, moral da nossa vida, a gente não faz tudo o que quer. A gente faz o que deve ser feito, o que precisa ser feito. E regido sempre com um conceito de bem, a gente olha para um bem comum. E aqui, então, a gente vê uma inserção na vida política muito grande. Não tem como pensar a liberdade sem a responsabilidade, e essa responsabilidade, ela exige uma mentalidade comunitária. Uma mentalidade comunitária que é regida pelo bem comum. Não tem como fugir disso. Percebam o quanto um conceito tão pequeno como liberdade, e ele abrange tantas coisas. É fundamental hoje, e é o que é muito exigido quando a gente fala de responsabilidade, essa ideia ética, essa ideia moral. Se a gente olhar o conceito de ética, a gente vai lá nas raízes do grego, a gente vai encontrar a palavra ethos. Ethos vai lembrar casa, lugar comum, aonde a gente se encontra e cuida. A gente cuida da nossa casa. Então, é muito interessante todas essas iniciativas que nós estamos vendo em nosso Estado. Muitas, inclusive, falando abertamente que se inspiram no povo de Nova Roma, na Associação Amigos de Nova Roma, que se inspiram no projeto da ponte, inclusive. Ali tem a ideia de fundo que é esta, o cuidado de nossa casa. O município é a nossa casa, é o nosso lar. Então, percebam a importância disto. Então, quando a gente olha o lema, o princípio liberdade, na bandeira do Rio Grande do Sul, a gente lembra também a ideia de que somos responsáveis de cuidar a nossa casa. E aí, então, o nosso município, o nosso Estado. Nós somos responsáveis. E essa ideia de responsabilidade, então, permeia todas essas belíssimas iniciativas que estamos vendo. Muito bonitas iniciativas. De tantas pessoas que querem ver o Estado crescer, que querem ver o município crescer e se doam. Basta ver os mutirões de limpeza que foram feitos ali para a estrada. Então, este é o primeiro princípio, a liberdade. O segundo princípio, a igualdade. A igualdade, ela tem um outro braço que também é muito importante, que é a equidade. Igualdade de direitos e equidade de deveres. Ali nós temos a relação de direitos e deveres, então a questão do direito é muito forte, para que aconteça a justiça. A justiça, ela só acontece quando tem igualdade e equidade. Quando você tenta, de alguma maneira, tratar todos de igual forma, e quando você consegue, de alguma maneira, porque isso não é fácil, colocar os pesos e as medidas de igual forma para que a balança seja justa. Então, para se cumprir, para se existir justiça, precisa ter igualdade e precisa ter equidade. Não é simples, não é nada simples. Quando a gente começa a particularizar e olhar situações da vida. Ser justo não é fácil. Por exemplo, você tem quantas famílias hoje precisando? Quantos desabrigados? Quantos passando fome? Quantos que perderam tudo? Como conseguir distribuir de uma forma igual e equitativa os bens para todos? É muito complicado. O papel, ele aceita qualquer coisa, ele é simples. Agora, na prática disto, é complicado.
Praticar a justiça não é simples, porque o fruto da igualdade e da equidade, ele vai se estabelecer em relações justas dentro de uma comunidade, dentro do município, dentro do Estado. Como construir relações justas? Não é simples. Então, no primeiro ponto, como conseguir cuidar da nossa casa? A vida ética, a moral, ser correto nas nossas coisas. O segundo, como a gente conseguir construir justiça em nossas relações. Como ser justo para conseguir igualdade e a equidade nas coisas. E o terceiro princípio que nós temos na nossa bandeira, a humanidade, que também pode ser dita como fraternidade, e aí então a gente fecha a tríade liberal. Esse conceito, ele é muito, muito, muito precioso, porque ali nós encontramos uma outra palavra, que é a ajuda, a caridade. E fazer caridade não é fácil e não é simples. Principalmente quando a gente lida com as coisas dos outros. Como conseguir ajudar a partir daquilo que não é um nosso? Uma coisa é você pegar a tua carteira, abrir e fazer uma doação. Outra coisa é a pessoa que recebe essa doação, o como vai conseguir aplicar isto. Não é simples. Porque se torna sagrado no momento em que alguém doa de bom coração para tu poder fazer o que precisa ser feito. A prática da caridade, o exercício da fraternidade, da humanidade, é algo que exige muita sabedoria, muita atenção, não é simples, mas é uma urgência, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. E ela é muito particular de cada um. Cada pessoa, a partir daquilo que tem, se dispõe a fazer algo. E ela é muito prática, ela não é teórica. Os três princípios são práticos, mas principalmente a caridade ela é prática. É a gente arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. E quando a gente pratica a caridade, a gente transforma vidas. A gente marca a vida de muita gente. E a caridade não é o que nos sobra, não é o resto, mas é o que a pessoa precisa. É dar o que precisa. E aí então a gente está vendo em meio ao Estado, todas as doações que vão vindo, tem muita gente que não entende isso, e dá resto, e dá lixo, dá refúgio. Não é isso. É dar o que a pessoa precisa naquele momento. Isso não é simples, porque exige um desapego nosso. Exige você abrir mão de algo teu para o outro. E aí então, algo muito importante que ninguém mais tem e que é necessário: tempo. Abrir tempo na tua agenda, na tua vida, para poder praticar o bem. Abrir tempo. Tempo é um bem muito precioso, que pouca gente tem, mas que para praticar a caridade, não é só abrir a carteira, é abrir tempo, é dedicar um tempo da tua vida para fazer o bem. Então, nesse momento em que a gente vive, a gente olha para as fundações do nosso Estado, da nossa República, e a gente vê esses três princípios da nossa bandeira, que muitas vezes a gente não dá bola para eles. A gente sabe que eles estão ali e nem sempre se dá conta da tamanha importância que tem esses três pontos, esses três princípios que regem a história do nosso Estado. E o quanto ele nos coloca numa condição de obrigação de
cuidarmos de nossa casa, fazermos algo por ela, de procurar e estabelecer relações justas, iguais, equitativas e, acima de tudo, principalmente, fazer o bem, praticar a caridade. Mais do que nunca hoje, nós vemos a importância disso. Se nós não nos ajudarmos, a gente se afunda. Tem muita gente que está fazendo o selinho, né? Produto gaúcho, para incentivar o comércio local, a indústria gaúcha, para poder circular as coisas de novo, poder incentivar os nossos que estão precisando e que precisam se restabelecer e recomeçar tudo de novo. Não é um momento fácil. Acho que é um momento único em nosso estado. Mas a gente tem que olhar toda essa realidade e se perguntar, bom, afinal, onde é que eu estou no meio disso tudo? E o que eu estou fazendo com isso? Onde é que eu estou e o que eu estou fazendo? E o que ainda posso fazer? Porque é muito fácil você motivar um grupo para uma ação específica por 1 dia, 2 dias, 3 dias. São meses. A reconstrução de tudo, vai meses, vai ano. E quanto nós vamos conseguir motivar as pessoas para que a gente consiga manter motivado o suficiente para não parar de ajudar. A gente está vendo, em muitos lugares já está faltando pessoas para trabalhar, para ajudar, porque já cansaram, porque já não tem mais tempo na agenda. A gente precisa achar formas, maneiras de manter o voluntariado ali ativo por um longo tempo. Maneiras de encontrar formas de manter as doações de alimentos por um bom tempo. Água por um bom tempo. Agasalhos, roupas, tudo. Não é para... É agora e para muito tempo. Até conseguir reconstruir tudo. Não é 1 dia, não é 2 dias. É um bom tempo. Liberdade, igualdade e humanidade. Você não esqueça dessas 3 palavras. Eu estou aqui num espaço de representação dos cidadãos. Cada um de vocês representa. E representam não só os cidadãos, representam também a história do município, representam a história desse estado e têm deveres a ser cumpridos, têm uma missão a ser feita e não esqueçam esses princípios que regem a história do nosso estado. É muito importante conhecer a história, porque por meio dela a gente vai saber operacionalizar e fazer os nossos encaminhamentos necessários. Independente, isso é importante, a gente independe de partido desse, partido daquele, isso, aquilo. Não, ou a gente se soma, ou a gente se une para trabalhar, para fazer algo, ou vai desmoronar todo o nosso Estado. A gente tem que estar unidos, apesar das diferenças, e isso é importante. É uma unidade na diferença. Se respeita as diferenças, mas quando a gente sabe o que fazer, a gente se une. É só olhar a situação da ponte, foi evidente. Tínhamos diferenças, mas se tinha um ponto em comum, vamos fazer isto. No momento que a gente sabe o que quer e sabe onde quer chegar, se faz. No momento que tu perde o ponto em comum, você foi. No momento que tu não tem tempo para discutir, quando tu não tem tempo para brigar, tu trabalha. Se tu está ocupado, tu não vai brigar, porque não sobra tempo para isso.
não falta trabalho, tem a vontade. Sobram coisas a serem feitas, não só por nós, mas pelo nosso Estado. Então a gente tem que tomar consciência de tudo isso e saber o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir, como acrescentar nesse momento, como somar nisso tudo. A gente tem que somar, multiplicar e não diminuir e dividir. As boas contas, elas sempre somam e multiplicam, daí sobra. Se a gente diminuir e dividir, não sobra. Tem que somar e multiplicar. Eu agradeço o convite, espero que tenha sido útil e vamos juntos trabalhar pelo nosso município, pelo nosso Estado. Padre Gerson, então, dizer, quando você pensou de trazer o senhor para fazer uma fala, eu falo aquilo que se ouve bastante a sociedade falar e também falo por mim. A gente percebeu e ouve, e eu também penso assim, quando aconteceu o fato, em setembro, a primeira coisa se pensou em construir então essa associação. Eu preciso dizer isto e eu acho que muitos o diriam. Quando a pessoa do padre, a pessoa do Gerson, se botou junto à comunidade para mostrar que o caminho era esse, e o senhor faz ele muito bem agora na sua fala, a comunidade entende de que a palavra, a direção, a ideia do padre, da figura do padre, e muito bem o senhor como Gerson. Então, isso transmitiu uma grande credibilidade, uma grande confiança. Então, dizer que isto é mérito desta posição que a figura do Gerson, do padre, da igreja fez. Então, por isso que nós quisemos trazer aqui e ouvir essas suas palavras. Eu acho que são muito bem guardadas, ou talvez copiadas. A gente precisa dizer isto. E a gente ouve. Se ouve bastante também, Padre Gerson, as pessoas dizer il prete ha fatto una bella parola no sermão, quando tem as missas, tal. Então, por isso que a gente quer estar junto. Então, o motivo, talvez, de ter trazido o senhor aqui, não tenha sido específico, é este ou é aquele. Foi poder estar junto, poder ouvir isto, poder dizer que desta credibilidade que a gente tem, e eu acho que a associação ela se constituiu muito pela sua atitude. Então, nós temos que seguir, porque são atitudes de formadores de ideias, formadores de opiniões. Então, este foi o intuito de trazer aqui, esse momento, o senhor para fazer essa fala. Mas eu gostaria, sim, de abrir agora para os demais vereadores, todos, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, ou alguma colocação, alguma ideia, ou pedir algum outro assunto. Então, se alguém tiver alguma ideia, alguma pergunta, alguma colocação a fazer, então a gente abre esse espaço agora. Vereador Márcio Carminati, com a palavra. Boa noite, primeiramente, presidente Jaime, demais colegas, pessoal presente aqui, os que nos acompanham de casa, em especial o Padre Gerson. Eu só queria deixar um agradecimento ao Padre e dar os parabéns pelo trabalho que ele está desenvolvendo aqui em Nova Aroma, porque graças a ele, aqui em Nova Aroma,
tu viu que tipo na associação também despertou o voluntariado, a união da sociedade, o trabalho em equipe, e a união que aconteceu também na ponta ali se deu muito por causa do empenho dele também, que incentivou e puxou junto com os outros também, mas com as palavras dele e o apoio dele foi muito mais fácil de lidar com, seguir o caminho, né? Por isso eu só tenho a agradecer e desejar boa sorte pelos próximos trabalhos. E é isso. Muito obrigado. Muito bem, vereador Márcio. Mais algum vereador gostaria de fazer uma? Vereador Tiago Paza. Obrigado, presidente Jaime. Inicialmente, cumprimento todos os presentes, quem nos assiste de forma online, especialmente Padre Gerson. Seja muito bem-vindo aqui na Casa do Povo. Realmente é uma honra tê-lo aqui conosco, né? E é sempre um momento muito oportuno quando nós podemos ouvir as tuas palavras, e eu falo por mim que nos causa, às vezes, uma profunda reflexão, como foi o fato de hoje aqui. Então, é sempre muito produtivo, né, presidente Jaime, nós termos esse tipo de diálogo, porque isso nos enriquece e nos desperta, né, uma profunda reflexão. Padre Gerson gostaria de comentar, né, que eu acho que as linhas divinas do destino, Padre Gerson, não foi à toa que elas te direcionaram ao município de Nova Roma do Sul, bem quando Nova Roma do Sul mais precisou, bem quando Nova Roma do Sul passou pelo seu momento mais difícil, porque se nós olharmos na história do município, né, eu diria que seriam poucos momentos que poderiam ser comparáveis a esse aqui, no quesito de dificuldade que o município enfrentaria. Então, acho que não é à toa que as linhas divinas do destino te colocou aqui em Nova Roma do Sul. Ao meu modo de vista, Padre Gerson, né, já no início tu trouxe muita modernidade aqui para o município de Nova Roma do Sul em relação à Mitra, e muitas vezes o novo ele assusta, mas o novo é o caminho a se seguir adiante, se seguir para frente, para prosperar e para produzir. Então, referendando também um pouco das palavras aí dos vereadores que me antecederam, Padre Gerson, eu acho que o livro ainda está sendo escrito, mas até agora os capítulos que foram escritos já são o suficiente para dizer que Nova Roma do Sul, né, tem uma dívida eterna com o Senhor, né, e, enfim, com todas as pessoas também que ajudaram nesse momento difícil, porque, Padre Gerson, eu penso que é os momentos de dificuldade onde as pessoas mostram o seu verdadeiro valor. Enquanto comunidade, enquanto município, eu acho que Nova Roma do Sul mostrou esse valor nesse momento de dificuldade, e tu foi uma peça fundamental, lembro desde o início, né, em organizar e estruturar para que esse movimento acontecesse de boa forma, né. Acho também muito interessante a colocação que tu trabalhou ali do terceiro ponto da bandeira do Estado, né, a humanidade, a fraternidade, onde que as doações, né, o avental do serviço, o tempo do serviço, eles têm que ser postos de forma genuína, né, porque às vezes as pessoas confundem um pouco caridade ou desvirtuam, né, essa ação. Então, sem muitas delongas, né, Padre Gerson, eu até aqui, como nós representantes da comunidade, nessa 9ª legislatura que se encerra esse ano aqui, né, dar os parabéns pelo trabalho que tu vem desenvolvendo, e especialmente pela pessoa que tu és, né, e o trabalho que tu desenvolve aqui com Nova Roma do Sul, estando próximo realmente
da sociedade. Então, só para encerrar, padre, uma pergunta que eu deixaria aqui para o senhor. Nós divulgamos, também vendemos a rifa da faca ali, então não sei se tu tem um breve resuminho aí de quantos foi vendido todos os números, né, e quais seriam os equipamentos lá para o São Carlos que se beneficiariam, né, dessa rifa aí da faca sem descendo a ponte. Muito obrigado. Posso responder agora? Ou Agora, pode ser agora, pode que daí ser está agora. o assunto já. Tá. Então, a respeito da rifa da faca em prol ao Hospital São Carlos, foram vendidos todos os números. Os 1000 números foram vendidos todos. E agora estamos trabalhando a questão dos orçamentos para melhorar um pouquinho mais isso tudo. E estamos fazendo o encaminhamento da compra dos equipamentos. Um equipamento é para fazer cirurgias renais e o outro equipamento é para, e aí então é mais do que um, para fazer as cirurgias por vídeo, né? Elas são bem menos invasivas, então tu não precisa mais abrir tudo a barriga para ter acesso, né? Hoje tu vai lá, 4 furinhos e tu tem um acesso ao que tu precisa visualizar. É um equipamento muito frágil e que precisa ter uma precisão muito grande. Então, são equipamentos sensíveis, e o hospital ele precisa muito desses equipamentos. Estamos encaminhando agora com orçamentos, tudo direitinho, para fazer a melhor compra, tendo em vista que a gente gastou mais tempo agora com outras coisas, né? Porque veio tudo junto. Então, foi um tempo meio complicado. Muito bem, o vereador Tiago B. também quer fazer a sua colocação. Com a palavra, Tiago. Muito obrigado, presidente. Inicialmente, cumprimento os demais vereadores, a assessoria jurídica, a secretária, quem nos acompanha aqui, e em especial a ti, padre. Agradecer, como os colegas mencionaram anteriormente, a tua vinda aqui na casa. Eu acho que era de extrema importância te ter aqui na casa para um esclarecimento, ter uma filosofia tua. Além de tudo, o que tu vem fazendo no curto período que tu está no nosso município. Então, hoje, eu não vejo a ti como o padre, e sim como um amigo. Temos diversos grupos que nos contemplam de estar junto em inúmeras oportunidades. Então, conheço bastante tua pessoa. Vejo que a tua vinda ao nosso município trouxe uma união muito grande, onde estava se perdendo, não se tinha mais tanto. E isso não é eu que falo, é o que se ouve na população, que, como eu falei antes, não é apenas o padre, é um amigo, é uma pessoa que aconselha. Então, o que eu deixo aqui hoje é o meu muito obrigado do papel que tu trouxe a Nova Roma, do ensinamento que tu trouxe a Nova Roma, da forma das pessoas verem o padre, que antigamente, pelo meu ver, não era dessa forma. Eu teria também 2 perguntas para fazer para ti. Uma é a respeito da fé. O que tu vê da fé do nosso povo de Nova Roma, do nosso estado, hoje? O que tu vê que isso pode refletir lá na frente? Como a população está levando em consideração a fé? E a outra pergunta é o que o senhor acha que vem acarretar o que a gente está passando? 2 perguntas bem difíceis e complexas. O Estado do Rio Grande do Sul, em nível de Brasil, ele tem uma religiosidade muito distinta e muito diferente das demais. Nós somos um povo mais racional. Mas, ao mesmo tempo que é mais racionalizado, é também o estado do Brasil que mais, principalmente a grande Porto Alegre, é o lugar que mais tem terreiros de Umbanda, que não é uma religião tão racional e que tem estudo, que tem livros, que tem
é mais vivencial e experiencial. Então, a questão da fé no Rio Grande do Sul é muito difícil, muito complexo, não é simples de conseguir traduzir em poucas palavras. Precisaria horas aqui para tentar entender tudo isso. Mas existem alguns pontos que são importantes para nós entender. Um aspecto é esse, que a gente precisa, de alguma maneira, tentar clarear mais, que é uma mentalidade antiga que nós temos de que Deus, de alguma maneira, castiga. Mas se Deus é amor, se Deus é paz, se Deus é bom, Ele não vai castigar. Então, todo esse ambiente que nós estamos enfrentando hoje não é castigo de Deus. São consequências da natureza, da humanidade, da história. Não tenho conhecimento sobre tudo isso, então não posso falar. Mas uma coisa é certa, não é Deus que provoca isso, de forma alguma. Pelo contrário, Deus a acompanha e ajuda. O que leva uma pessoa a ficar uma semana com 1,5 metro de água lá socorrendo outros? Cara, isso cansa. É 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, com condições de vida bem complicadas. E esse povo continua ali. E tem gente que ainda está lá, até hoje, lá ajudando direto. Só com a força de Deus, porque o corpo humano ele cansa, ele enfraquece, ele adoece e precisa de Deus. Dependendo dali a religião que cada pessoa pratica, tem uma crença em Deus, cada um com as suas crenças e com a sua imagem de Deus, mas um ponto que a gente tem que entender é que Deus é amor. E esse amor de Deus, Ele não quer que a gente sofra, não quer que a gente passe por tudo isso. Ele não castiga, mas Ele acompanha, Ele está junto. É a pergunta fundamental que desde muito tempo ela é feita: onde está Deus diante da cruz de Jesus? Ele está ali, é o Filho de Deus que foi crucificado. E muitos, ao longo da história, sempre fizeram essa pergunta: onde está Deus diante do sofrimento do seu próprio Filho? Se Deus é onipotente, Ele não podia ter tirado seu Filho da cruz? Essa é a pergunta ao longo da história da reflexão religiosa cristã, e a resposta é a mesma sempre: Deus está com ele ali na cruz sofrendo junto. Então esse é um ponto importante, Deus sofre com nós, e essa é a novidade cristã, que Deus sofre com o seu povo. Ele não está distante, mas está próximo com ele. Ele é compassivo, ele sofre junto. Essa é a dimensão da compaixão. Então, esse é primeira pista, não é uma resposta da primeira questão. A segunda questão: para onde vai o Estado? Eu não sei. Essa é a resposta. Não sei. Não sei, não faço ideia. Acho que ninguém sabe. E se eu tentasse responder, provavelmente eu estaria falando mentira. A gente não sabe. O que a gente está fazendo agora é todo mundo doando o máximo de si para fazer alguma coisa. Com o passar dos anos, nós vamos olhar para trás e vamos tentar entender tudo isso que aconteceu. Mas agora a gente não tem como saber. Seria ilusão e seria muita pretensão querer dizer para onde nós vamos ir. Eu não sei. É tudo muito novo. A gente não tem uma base histórica para dizer: não, aconteceu isso, foi feito isso e esse foi o fruto. Hoje a gente não tem. Nós estamos construindo uma nova história aí. E a gente não sabe. Não sabe. Eu não tenho essa pretensão de saber dizer para onde nós vamos. Mas que provavelmente muita coisa diferente está por vir. E que essa experiência de quem está passando por essas situações
E vai ser diferente? Sim, vai ser. O que significa você ficar, e aí volto a esse exemplo, porque eu acho que ele é um exemplo marcante, passar uma semana inteira socorrendo pessoas, buscando desabrigados, abaixo de água, dentro essa pessoa não vai mais esquecer isso. O que significa você ter um familiar que foi soterrado. Essa pessoa não vai mais esquecer isso. Agora, qual vai ser o fruto dessas memórias, dessa história que está sendo construída? Não sei. Vamos esperar. O ser humano é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe tudo e não tem como prever. Não Muito sei bem. se eu te respondi, mas é difícil. O vereador José Comim também quer fazer seu pronunciamento, sua palavra. Obrigado, presidente, vereador Jaime. Em nome do presidente, cumprimento todas as pessoas aqui na casa, cumprimento quem nos assiste em casa, em especial aqui hoje, Padre Gerson. Aqui na casa, presente, das boas-vindas aqui, a dizer para o Padre, como sempre, belas palavras colocadas aqui na casa, no dia a dia também, dizer um pouquinho o Padre falou a respeito da liberdade, que é gratificante poder se doar um pouquinho. No momento que tu está lá te doando no meio de quem precisa, é gratificante. Não tem dinheiro que pague isso. A humanidade das doações, as doações tem, na parte das doações, a gente ouve já na rua o dia de hoje, que tem doações que são desviadas, mas a gente sabe que a maioria não é desviada. Sempre tem o bom no meio, aonde que se aproveita do momento. E dizer ao Padre Gerson, agradecer a sua pessoa por ter sido enviado para Nova Roma do Sul. Acredito nas palavras que colocou a recém o colega vereador, no momento mais difícil para Nova Roma do Sul, aonde que, sem dúvida nenhuma, aonde que Nova Roma do Sul passou por um momento difícil, e a sua pessoa, a pessoa do Padre, fez a diferença para Nova Roma do Sul. Mas, nessas poucas palavras, a pergunta, Padre, que eu quero fazer para o Senhor, aqui hoje, como que o Senhor se sente a vinda de Nova Roma do Sul e a acolhida pelo povo de Nova Roma do Sul? E para finalizar, também, além dessa pergunta, quero dizer que muitas vezes se paga um palestrante para vir dar palestra para uma palestra. E nós aqui em Nova Roma temos um palestrante gratuito, né? O Padre Gerson. A gente pode ver hoje as palavras que colocou aqui, em poucas palavras o que é colocada, e no dia a dia também, né? Quem acompanha o Padre Gerson, acredito que as palavras que ele coloca perante a sociedade são palavras de muito crédito e muito valor. Então a pergunta, Padre, que eu faço para o Senhor era essa. Eu vou juntar mais coisa, tá? Acho que é importante. Eu não sou um cara que gosta de elogios, tá? Porque os elogios, eles são muito circunstanciais. Hoje tu pode ser elogiado, amanhã tu pode apanhar. Depende de quanto você diz sim e faz à vontade, ou diz não e não faz à vontade. As coisas, elas são muito aleatórias, assim, e circunstanciais. Eu não gosto muito de elogios, não sei lidar muito bem com isso, porque às vezes o mesmo que te elogia depois te bate, e é da vida e faz parte. Então, eu acho que o primeiro ponto fundamental é que a gente tem que colocar
Alguns me dizem assim, padre, se não fosse tu, as coisas não teriam acontecido. Não, ia ter outro. Ia ter outro. Cada um do seu jeito, cada um de sua forma. Ia ter outro. E as coisas iam acontecer da mesma forma. Eu não fiz nada. As coisas foram acontecendo. A primeira reunião foi aqui, inclusive. E depois de uma sessão da Câmara. Então, as coisas foram acontecendo. E cada um foi fazendo o que podia. Foi simples assim. Dentro desse ideal, né, desse ponto comum que se tinha. Se não fosse eu, seria outro. Mas saber que dentro da... E esse é um aspecto importante, né? Essas obras, todas elas não têm nome. Elas foram feitas por um grupo, um grande grupo, que a gente nem sabe todos que ajudaram. E que hoje estão passando pela ponte. Gente de muitos municípios. Olha o movimento que tinha aqui hoje, ontem, etc. Então, o bem que a gente faz hoje, ele gera frutos para muitos. E muita gente ajudou. Gente de outros estados, etc. Ninguém faz nada sozinho. Então, não é eu que tenho que receber esses elogios, mas é o município, é a unidade, é o trabalho em comum, é a vontade de enxergar as coisas e querer fazer. Sem isso, nada seria possível. A capacidade de somar, a capacidade de entender que era necessário, que era possível e que tinha que ser feito. Não se discute, se faz. Isso é fundamental. Então, eu não fiz nada. Quem fez foi o povo daqui. Isso é mérito de toda a cidade. Não é de um, não é de dois, não é de três, não é da associação, porque a associação sozinha também não ia conseguir. A gente precisava de todos, um a um. Senão, as coisas não vão para frente. Isso é importante. Não tem nome, é todos. E tanto que tinha lá na camiseta, todos pela ponte. Não era alguns nem uns, era todos. Isso é muito importante. E os eventos que foram feitos que nas nossas comunidades, todos eles somaram. Inclusive, essa Câmara de Vereadores organizou um evento, que foi muito bom, lá em Fagundes, na Nossa de Caravaggio. Então, todos, de alguma maneira, de alguma forma, somaram. Então, não tem que elogiar um ou outro. É um esforço comum. E é isso que tem que ser elogiado. O esforço comum de todos, para uma coisa comum e que funcionou. E que hoje serve de exemplo para muita gente. Isso é fundamental. Agora, quando tu me pede como é que eu me sinto em Nova Roma, a resposta eu vou dar muito simples e prática. Eu me sinto bem. Ontem eu comi pinhão na chapa, tomei vinho e depois rezamos o terço. Tá bom. Que é o que de melhor? Esse convívio familiar, esse convívio fraterno, de saber que a gente tem com quem contar, que não está sozinho. É isto. Não tem outra expressão que traduz isto melhor do que essa cena de tomar uma sopa de capelete, tomar um vinho, fazer uns pinhão na chapa, quentinho, bater com um martelo e tomar mais um copo de vinho. É isso aí. Quer melhor? Não, né? Então, e depois rezar o terço em família. Expressa exatamente um pouco da nossa cultura. O trabalho, a convivência e a oração. É da vida. Muito bem. Vereador Marcelo Panassolo também quer fazer a sua palavra. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, todos os cidadãos que estão aqui, os que nos acompanham pelas redes sociais, Padre Gerson Bartelli.
Eu me lembro que acho que foi 4 anos que o senhor está em Nova Roma, Padre Gerson. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Me lembro que nós comentamos aqui nesta casa aquela vez que o senhor veio para cá. De todos os episódios que eu tenho em mente que aconteceram da ponte, um muito marcante para mim foi naquela segunda reunião que nós fizemos no auditório da prefeitura, onde se estava, acho que era a segunda, nós estávamos se estava decidindo quem assumiria, né, a associação, quem estaria à frente da associação, que era o grande debate e a grande questão naquela hora. E eu me lembro que o Padre Gerson, naquele momento, ele foi para o quadro e já, esse aqui vai ser o presidente, esse aqui vai ser o vice, esse aqui vai ser o tesoureiro. E assim foi, e assim nasceu a associação. Meio que assim, as pessoas, tá bom, então vamos sim, vai ser, né, dessa maneira. E a associação começou a acontecer ali. Como nós ficamos felizes também, né, Padre Gerson, que não caíram os pilares da ponte, também ficamos felizes porque na associação nós tivemos diversos pilares que ajudaram com que ela acontecesse. E o senhor foi um dos pilares muito fortes dessa associação, eu vejo dessa maneira, e ajudou com que a gente pudesse concretizar um dos maiores feitos, talvez, do nosso município. E a gente sabe que a Igreja Católica sempre foi muito importante, desde a criação do município. A gente pode ver ali no quadro que a gente tem da emancipação, tínhamos o Padre Schneider, e nós poderíamos aqui colocar outros tantos padres que passaram e sempre deram a sua contribuição para o município de Nova Roma. Eu notei algumas coisas que o senhor falou que me chamou a atenção, né? Quando o senhor disse que ser justo não é fácil, realmente. É bem desafiante essa questão. Outra situação, padre, que eu concordo plenamente quando o senhor diz, e a gente vê muito isso, eu acho que aqui não aconteceu, eu não acompanhei muito, né? Mas a gente vê nas redes sociais muito disso. A doação não é descarte, né? Quando se faz uma doação de uma roupa, e a gente eu coloquei numa rede social minha uma vez, doação não é descarte. Doação, se tu serve para ti, serve para outra pessoa também, né? Uma das coisas que me preocupa, padre, é que assim, hoje, e isso acontece muitas vezes, e aconteceu lá em setembro, aconteceu em novembro, né? Que quando você está na mídia, quando a coisa acontece e a mídia está voltada para onde aconteceu, todo mundo a gente vê muita gente ajudando, né? A gente vê muitos órgãos governamentais ali presentes, mas no momento que aquilo dá uma baixada de poeira, se esvai, né? Se esvazia. E aí esse pessoal tem que batalhar muito sozinho. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter com o nosso Estado, porque eu acho que daqui a pouco novos eventos surgirão, outras situações surgirão e podem nós, do Rio Grande do Sul, ter que andar com as próprias pernas, o que é muito difícil diante do tamanho do estrago que foi feito, né? Vejo também, e eu sei que o senhor é um estudioso nessa parte, eu acho que o modelo de gestão pública ele está meio esgotado, onde só se dependia só do governo, só o governo tinha que fazer, né? Então, assim, hoje a gente vê, e a associação foi um exemplo claro disso, que a sociedade precisa participar do governo, a sociedade tem que estar dentro das coisas que estão e precisam ser feitas, não se pode mais só esperar do poder público que as coisas sejam efetuadas, e se não fosse dessa forma, talvez muitas coisas aqui não teriam acontecido, né? Eu acho que isso a gente tem que debater. Logo, logo nós teremos eleições municipais e isso precisa ser debatido também, essa questão da gente sempre, né, só depender do poder público. A associação hoje ela tem uma importância dentro do município gigantesca, né? A gente pode perceber isso. E eu queria finalizar, padre, não vou ficar elogiando, mas eu tenho uma pergunta que eu gostaria que o senhor me ajudasse a pensar, a entender. Nós vivemos na geração do celular, da internet, do imediatismo, né? As futuras gerações não se veem muito ligadas à religião, mas é o celular e a outras coisas. É um desafio para a igreja, né? Trazer essa juventude para compartilhar, para estar nas missas, para ouvir. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê esse desafio da igreja, né? De se modernizar diante de tudo aquilo que a gente está vendo que pode acontecer de agora para frente,
diante do celular, dessa situação toda da internet que a gente vê hoje. Eu gostaria que você desse essa resposta aí, por favor. Obrigado e parabéns pelo trabalho, padre. Uma consideração à primeira fala. Eu sou formado eu tenho um mestrado em filosofia e a tese de mestrado minha foi sobre a relação ética, direito e política. E eu não sou um libertário. Hoje está muito em voga essa questão do libertário. O libertário é o cara que, e a gente ouve muito isso nas redes sociais, aquele que diz que não precisa Estado, que não precisa política, não precisa nada. Não, eu acho que eu acho que não é bem assim. Nós temos que ter alguns órgãos que regulam as relações humanas, as relações de convívio. Acho que essa é uma função boa do Estado e da política e do direito, esse aspecto da regulação da convivência humana. Ela é fundamental. Nós somos bons, mas nem tanto. Temos que ter alguns parâmetros ali que nos ajudam. Mas eu sou uma pessoa que tem um pensamento bem liberal. E acho que a iniciativa privada ela é fundamental. E que nós teríamos que ter umas estruturas de Estado mínimo. As nossas estruturas são muito cheias. Hoje mesmo eu assisti um vídeo de uma prefeitura por ali, que eu não quero citar, mas que era impressionante o número de funcionários que tinha lá dentro. Não pode acontecer isso. Então, acho que é uma experiência que no Brasil nós não tivemos, nós nunca tivemos um Estado mínimo, mas acho que a gente teria que fazer um pouco mais essa experiência, porque as estruturas elas consomem muito dinheiro e esse dinheiro poderia ir para outros lugares. Isso é fundamental. A iniciativa privada, sim, é fundamental hoje para o mundo, para o ambiente que a gente vive. É ela que vai salvar o nosso Estado, a gente sabe disso, e a gente está vendo isso. Só que tem um outro aspecto. Para a iniciativa privada poder fazer a sua função, tem que diminuir a nossa carga de tributos. É muito fácil a gente jogar nas costas dos empresários, é muito fácil a gente jogar nas costas do agricultor, nas costas da sociedade civil, e dizer, que bom que vocês estão fazendo, tá? Mas espera aí, com toda a carga de tributos que se paga, e mais ajudar, chega num ponto que tu não tem mais o que fazer. Então, acho que é fundamental esta revisão que nós temos, que tem que ser feita no sistema político, no sistema tributário e etc. Não só no nosso Estado, etc., em nível de Brasil. Se a gente for pensar quanto dinheiro o município de Nova Roma repassa para o governo federal, para depois eles repassarem para cá, uma migalha. É uma vergonha isso, tá? É vergonhoso. Quanto mais nós poderíamos fazer se esse dinheiro ficasse aqui dentro. Esse é um aspecto que eu não, muito humildemente falo, mas teria que ter mais conhecimento sobre tudo isso, que eu não tenho, mas acho que seria fundamental esse caminho aí, essa questão da reforma tributária e etc. A gente esbarra em muitas coisas ali e a iniciativa privada é lindo tu olhar, as coisas funcionam porque é menos burocrático tudo, mas ao mesmo tempo pesa. Pesa e pesa muito. Então, esse ideal liberal, ele é fundamental, eu vejo. Só que no Brasil nós não temos, a gente carece dessa experiência, por isso que eu acredito que essa obra da ponte chamou tanta atenção assim, porque ela é uma iniciativa liberal, uma iniciativa onde a iniciativa privada, com os agricultores, com a sociedade, que se reúne e faz. Foi tudo lindo, maravilhoso. Agora, cadê as isenções de impostos de tudo que foi ajudado? Esse é um exemplo. Né? Mas não quero entrar aqui nessa questão, porque ela é complexa e vai longe.
Então, acho que isso é fundamental. Sobre a questão da fé, jovens, etc., a resposta ela é muito simples. Eu ia 2 vezes na missa por ano e hoje sou padre. Tudo tem o seu tempo. Muito bem, vereador Adi também quer fazer sua fala. Inicialmente, cumprimento o presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste e o pessoal que nos assiste em casa. E hoje, em especial, ao padre. Padre, eu vejo uma mudança muito grande depois da ponte no nosso município, na questão das comunidades, na participação que o pessoal teve, em todo mundo querer colaborar, querer ajudar para que essa obra saísse. E o senhor, eu falo que não gosta de elogios, padre, mas a gente se reuniu a primeira vez aqui nessa casa e lá em cima, o senhor foi a peça fundamental disso. Quem teve a ideia da associação foi o senhor que trouxe. E todo mundo abraçou a causa e hoje a gente viu o resultado que deu isso aí. Muito obrigado, padre, pelo que o senhor fez pelo nosso município. E que o senhor fique muitos anos ainda aqui conosco. Era isso. Obrigado. Muito bem, vereador Adi. Agora o vereador Márcio Rossi também quer fazer sua fala. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores. Saudação ao nosso vice-prefeito Roberto, presidente da Braspol, nossa secretária, assessora jurídica, pessoal aqui que nos assiste e quem nos acompanha em casa. E uma saudação especial ao senhor Padre Gerson, que é sempre uma honra ouvir a sua fala sempre oportuna e com sabedoria. Parabéns ao nosso município, nosso povo trabalhador. Mostramos ao mundo que a união é muito importante para nós fazermos essas realizações. Cito os exemplos da ponte, agora com essa outra enchente que veio, que obstruímos a estrada, que o senhor falou anteriormente. Hoje nós damos passagem para vários outros municípios, principalmente na área da saúde. Eu vejo várias vans, caminhões, carros, sei lá, 10, 12, 15 outros municípios que estão passando por aqui, graças ao trabalho da associação, do senhor, dos nossos moradores. Independente da política, de siglas partidárias, é um exemplo a ser seguido por muitas cidades, muitos municípios. Nós, munícipes, somos, nosso povo, municípios aqui de Nova Roma, somos pessoas trabalhadoras que queremos ver o nosso município crescer cada vez mais. Quanto à associação, ao nosso povo novaromense, tenho certeza que ficará na história desse povo trabalhador por tudo que a gente fez e conquistou até hoje. Padre Gerson, queria fazer uma pergunta para o senhor. Qual a principal mudança que o senhor percebeu na nossa população, da nossa cidade, desde a sua chegada? Isso é uma pergunta muito difícil, mas eu acho que fica com aquilo que vocês já disseram, né? Vocês conhecem mais do que eu. Eu acho que a enchente ela foi um balde de água fria. Acho que o evento da inauguração da ponte, ela tinha trazido uma esperança tão grande, um ar tão leve para o município. As pessoas sorriam, né? Depois da pandemia, tudo isso vinha num caldo assim tão pesado, um ambiente muito pesado. Até o ano passado, em dezembro, fui convidado para ir dar uma palestra, e aí a pessoa que me convidou me disse assim: padre, vem para cá, traz uma palavra de esperança, está tão pesada as coisas. Né? E a inauguração da ponte trouxe uma leveza, né? Trouxe um ar assim novo, como foi bom assim ver movimento na cidade. Estava tudo parado, tchau. Não ia mais para frente as coisas. E era um ambiente muito triste. E trouxe essa esperança de novo. Veio as enchentes, que não foi só uma, né? E trouxe todo esse sofrimento, tudo. É até difícil de comemorar, é difícil de festejar, é difícil de muita coisa hoje. Porque enquanto a gente está aqui, tem gente que não tem onde morar. Está difícil.
mas acho que a unidade, a esperança, essa consciência de que nós não podemos esperar pelos outros, a gente tem que fazer, é fundamental. Não é... Esse ponto eu acho que é importante, muito importante. Quando a gente vai em algum lugar, que alguém te convida para fazer alguma coisa, a pergunta tem que ser: o que eu vou somar? E não o que eu vou ganhar. Quando uma pessoa chega num convite que tu faz para ela, e ela vem e te pergunta: o que eu vou ganhar com isso? Quais são as minhas vantagens com isso? Cara, tchau. Já começa errado. Eu acho que esse é o aprendizado que nós temos no nosso município, é que todos podem somar. Ninguém fez nada esperando algo em troca. Não foi uma negociata, não foi uma busca de privilégios, foi para somar, para fazer. Eu acho que foi o maior aprendizado do município, né? As pessoas entenderam que elas juntas somam e fazem, constroem a cidade. Nós somos responsáveis pela nossa casa. É o princípio da responsabilidade que a gente ouviu antes. Muito bem. Vereadora Luísa também quer fazer a sua fala com a palavra. Eu gosto sempre de te ouvir, padre. Em todos os ambientes que a gente está, seja aqui dentro, seja na igreja, seja fora dela, no dia a dia, eu gosto de te ouvir porque a gente sempre aprende muito. Todas as tuas palavras são ditas com muita sabedoria e muita calma também. Eu acho nem que sempre. Desde que o senhor chegou, a gente vê algumas mudanças, sim. Até mesmo no toque da igreja. Que antes, eu que moro aqui no centro, escutava praticamente toda semana, né? A gente até conversava hoje, durante a tarde, sobre isso, que eu, particularmente, gosto dessa ideia, porque aquela música fúnebre já me dava um arrepio, não gostava. Às vezes tocava de manhã, antes de eu acordar, já começava o dia cinza, nem sabia quem que era, já começava o dia cinza. E desde que o senhor veio, muitas mudanças foram vindo também. O vereador Marcelo comenta sobre a questão dos jovens, né? Eu também nunca fui uma pessoa assídua na igreja. E eu acredito que a fé não vem só de ir na igreja. A gente mantém e pratica a nossa fé em casa, em qualquer ambiente que a gente está. Eu faço parte do movimento do EJA, que é Encontro de Jovens Amigos com Cristo, onde participam alguns jovens. E eu vejo que, aos poucos, essa vontade de participar também vem. Porque eles vêm de uma vida de catequese, né, 4 anos, e logo depois eles já querem dar uma pausa, porque eles também estão cansados de uma catequese. Alguns, outros não. Mas eles começam a perceber as vantagens que eles têm também com isso. A força que carrega é participar da vida em comunidade e para as pessoas. E a reconstrução da nossa ponte foi uma força gigante. E a tua participação, padre, foi uma ponte com isso também. Aproximou as pessoas, ligou as pessoas. A gente só tem a te agradecer. Eu sei que o senhor falou que não gosta muito de elogios, não sabe como lidar com eles, mas tu merece todos esses elogios. E eu acredito que toda a nossa comunidade sabe das tuas palavras na segunda reunião que a gente teve, quando o senhor foi orientando e moldando ali a associação, de quando o senhor falou também, enfatizou, de que não deveriam as pessoas que utilizam cargos públicos estarem ali. Nós que utilizamos, a gente sabe da nossa parte, cada um ajudou também, de certa forma, mas a gente não precisava estar lá. E que bom que a gente não esteve lá. Que bom que foram pessoas da comunidade, porque é a comunidade pela comunidade. Hoje, Nova Roma do Sul é conhecida em todo o país, por causa de uma união entre o povo. E, mais uma vez, agora, com as enchentes de 1º de maio, é o povo pelo povo. A gente não pode ficar esperando de um setor público ali, de um governo, coisa que a gente também pode se ajudar como irmãos. Todos nós somos irmãos. Então, padre, não tenho perguntas,
Só tenho a te agradecer. Seja bem-vindo a essa casa. Retorne sempre que quiser. E é sempre um prazer estar junto contigo. Muito obrigada. Muito bem, Padre Gerson, consideração final, então. Eu já falei bastante, chega. Basta. Então tá. Eu acho que é uma parte que toca a gente tem que te agradecer. Quando não foi uma ideia minha só, trazer a palavra do padre, do Gerson. Foi muitas pessoas que fizeram essa colocação, essa ideia, essa vontade. Então, nós precisamos te dizer muito obrigado por ter aceitado, por ter disponibilizado. A gente sabia que hoje tinha até a missa, e o senhor falou que amanhã nós teremos função. Não sei se o senhor quer falar alguma coisa sobre isto, sobre a própria festa que vamos ter agora aqui. E senão, acho que nós levamos uma aula grande hoje, Padre Gerson. Pode ter certeza. Quando o senhor diz que quem te elogia muitas vezes pode te criticar, isso faz parte. O humano é feito dessas formas, dessa receita. Mas quem tem um discernimento maior sabe entender. Diz que quem ama bate, não sei se amar só é amar. Mas, enfim. Muito obrigado, Gerson. Obrigado mesmo. Aqui nós estamos sempre dispostos, queremos aprender, queremos ouvir, queremos... Muito bem. Só, então, amanhã, 15h, Isso. Salão paroquial está aberto das 9 às 11h30, da 1h30 às 3h para receber doações de alimentos. A gente sabe que essa campanha ela vem se estendendo e vai se estender por muito tempo, porque a gente precisa ajudar. Hoje são 3 caminhões carregados que depois vão descer com alimentos, com roupas, com mantimentos, produtos de higiene e etc. Então, tem um belo trabalho por ser feito. A nossa associação está se organizando para isso. Hoje já desceu para São Leopoldo, já começaram limpeza de um espaço para fazer comida lá, numa região lá, não conheço muito bem. Depois também pretendo descer lá para ajudar a fazer refeições, comidas. Eu acho que é legal, bacana, a gente ser útil e poder fazer a diferença na vida das pessoas. Então, vamos somando, e aos passos que a gente vai tendo clareza de como fazer os próximos encaminhamentos, também a gente vai divulgando e vamos nos ajudando. Dia 16 de junho vamos ter a festa de Santo Antônio. Tenho 2 festeiros aqui, que depois eles vão falar com vocês sobre a ajuda, o apoio deles. Eles sabem, eu sou assim, eu participei de uma reunião com eles e uma janta até agora. A reunião para dar os primeiros pontos e a segunda para provar o vinho, que vai ser bem bom. E assim, eles vão fazendo, eles vão encaminhando as coisas. A festa não é do padre, não sou eu que faço, é os festeiros. Se eu fizesse, não precisava ter festeiro, a gente trabalha em equipe e confia na equipe. Então, eles também, depois aí tem ingressos, tem rifão também, para ajudar a divulgar o nosso evento. Dia 16 de junho, domingo, missa 10h30, né? E depois a nossa festa de Santo Antônio, que é uma grande festa e faz parte da devoção nossa italiana aqui do município. Obrigado pelo convite e estou sempre à disposição quando vocês precisarem. Muito bem. Então, o nosso obrigado é dizer, volte de novo. Muito bem, eu acho que muito bem produtivo, muito bem aproveitado. Pode ter certeza que nós faremos a nossa reflexão sobre tudo aquilo que fazemos e ouvimos e enfim. Então, nós, em função desse momento, a gente hoje adiou o grande expediente, que o grande expediente seria o momento de os vereadores fazerem a sua fala, todos fizeram, acho que muito bem. Nós entramos, então, agora diretamente na ordem do dia. Hoje, para a ordem do dia, nós temos a resolução, que fizemos a leitura anterior de toda a sua íntegra.
Então, agora está aberto aos comentários. Se alguém precisa fazer algum comentário sobre essa resolução, e depois nós encaminharemos, então, a sua votação. Aberto para quem precisa fazer algum comentário sobre esta resolução. Vereador Tiago Paza. Obrigado, vereador Jaime. Bem rapidinho, na verdade, a secretária vereadora Luísa já leu, né? E pelo que eu vi aqui, é só alguma regulamentação da Lei Federal número 14.133, que estabelece, então, algumas normas e funcionamentos aí das licitações. E uma questão burocrática simples, né? Já me ponho favorável. E só comentando também que, para a nossa questão aqui, presidente Jaime, acho que a Câmara é uma das câmaras mais enxutas, né? Nós não temos hábitos de pegar diárias, né? Inclusive estamos vendo também para reduzir um pouco o salário do vereador, então já se vem ao entendimento aí da questão de economia aí dos recursos públicos. Muito bem. Mais algum vereador? Se ninguém mais, então, quer comentar essa resolução, nós colocaremos, então, essa resolução na sua votação definitiva. Os vereadores que concordam, então, com essa resolução, conforme o que foi lido e foi dito, permaneçam assim. Se alguém tiver alguma contrariedade, algum manifesto, que eu faça agora. Aprovado por todos os vereadores a resolução 02/2024. Muito bem, então, agora com esclarecimentos pessoais, não temos ninguém inscrito, recados finais. Então, conforme já ouvimos, mas reforçando, então, amanhã, às 15 horas, na Igreja Matriz, a missa de Corpus Christi, toda aquela tradição que já foram esclarecidas. As arrecadações também continuam, no salão paroquial, no casarão, etc. Também temos um assunto que me foi dado para fazer um comentário. A prefeitura, então, é um projeto do governo do estado, da Secretaria da Agricultura, fazer aquela troca das sementes, onde os produtores, os agricultores retiram, fazem os pedidos das trocas de sementes. Temos sementes de milho e sorgo para fazer os plantios durante a safra de verão. Então, o período de inscrição ele é curto e ele se encerra essa semana. Então, para quem precisa retirar aquelas sementes, fazer o pedido das sementes do sistema troca, ele está sendo encerrado essa semana. Sexta-feira, dia 31, encerra. Então, vamos transmitir para quem precisa, pessoal da agricultura, quem precisa fazer o pedido das sementes do troca, agora dia 31 de maio, sexta-feira, encerra. A vereadora secretária Luísa me falou antes que tem um assunto também, um convite, eu acho que é importante, eu gostaria que ela fizesse, que ela tem maior conhecimento sobre este assunto. Então, foram abertas as inscrições para quem quiser participar como voluntários na encenação do Filó, que acontece no dia 29 de junho, né, mês que vem, no Complexo Municipal. Essa encenação, então, os voluntários devem se inscrever tanto pelo WhatsApp, como também na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, em horário de expediente no prédio administrativo da Prefeitura. E as inscrições vão até quarta-feira da semana que vem, dia 5, porque dia 7, a princípio, na sexta-feira, já iniciam os ensaios. Então, todos estão super convidados a participar, desde crianças, jovens, adultos, idosos, toda a comunidade está convidada para participar desse espetáculo de abertura, que vai retratar desde a imigração italiana até os dias de hoje. Vai ser bem especial, bem emocionante, e toda a comunidade está convidada a participar, tanto da encenação, como também de participar do tradicional Filó que a gente organiza aqui em Nova Roma. Muito obrigada, presidente, devolvo a palavra. Muito bem. Então, acho que era isso que tínhamos para hoje. Então, conforme o nosso regimento, agradecemos a proteção de Deus e declaramos encerrado esse trabalho desta sessão. Boa noite a todos.